Imagine receber uma ligação que muda completamente a sua vida. Uma herança vultosa de um parente distante que você mal conhecia. Parece um sonho, certo? Mas e se essa fortuna vier acompanhada de segredos obscuros e reviravoltas chocantes que você jamais imaginou? Prepare-se para uma história onde a ganância, o passado e o inesperado se encontram de forma explosiva. Antes de mergulharmos nessa trama cheia de surpresas, deixe seu comentário agora e nos diga: qual a herança mais inesperada que você já ouviu falar? Sua opinião é muito importante. Bem-vindos ao Vidas em Cena, o canal onde as narrativas mais fascinantes da vida cotidiana ganham contornos surpreendentes. Hoje, vamos acompanhar a história de Lucas, um jovem comum que vê sua vida tomar um rumo completamente inesperado após a notícia do falecimento de um tio-avô excêntrico e solitário. Uma herança milionária surge como um raio em céu azul, prometendo solucionar todos os seus problemas financeiros. Mas o que Lucas não sabe é que essa herança é apenas a ponta de um iceberg de segredos familiares bem guardados e reviravoltas que testarão seus limites. Lucas, um jovem de 28 anos, batalhava para manter sua pequena loja de eletrônicos em funcionamento. As dívidas se acumulavam e a perspectiva de um futuro tranquilo parecia cada vez mais distante. Foi então que ele recebeu a ligação do advogado da família, comunicando o falecimento de um tio-avô sobre o qual ele quase não tinha informações, e a surpreendente notícia de que ele era o principal herdeiro de uma vasta fortuna. A princípio, a incredulidade tomou conta de Lucas. Um tio-avô milionário? Por que ele nunca mencionou sua existência? À medida que os detalhes começaram a surgir, a empolgação inicial deu lugar a uma crescente desconfiança. A mansão isolada do tio-avô, localizada em uma cidade distante, guardava mais mistérios do que Lucas poderia imaginar. Documentos antigos, cartas trancadas e o comportamento evasivo dos poucos conhecidos do falecido indicavam que a vida desse parente era envolta em segredos e reviravoltas que testariam seus limites. Prometo que nas próximas partes você acompanhará a jornada de Lucas em busca da verdade por trás dessa herança inesperada. Quais segredos obscuros o tio-avô escondia? Que reviravoltas aguardam Lucas nessa nova realidade? Prepare-se para uma trama onde nada é o que parece. Ao chegar à mansão para iniciar o processo de inventário, Lucas se deparou com uma construção imponente, mas visivelmente negligenciada. O silêncio era pesado e cada cômodo parecia guardar ecos de uma vida misteriosa. O advogado, um homem metódico e reservado, entregou a Lucas uma caixa antiga encontrada no escritório do tio-avô, com a instrução de que só deveria ser aberta após a leitura oficial do testamento. A curiosidade de Lucas estava no limite. O que poderia haver ali dentro? Nos dias seguintes, enquanto aguardava os trâmites legais, Lucas começou a vasculhar a casa. Em uma biblioteca empoeirada, encontrou diários antigos escritos em uma caligrafia elegante, mas ilegível para ele. A cada página, o cheiro de papel velho e a sensação de um passado denso o envolviam. Na cozinha, um armário escondia um cofre embutido, vazio, mas com a marca de algo que havia sido removido às pressas. Pequenos detalhes, como uma foto rasgada no chão de um quarto de hóspedes ou um conjunto de chaves sem identificação, somavam-se ao enigma. Ainda mais estranho era o comportamento dos poucos vizinhos do tio-avô. Evitavam contato visual e, quando Lucas tentava iniciar uma conversa sobre o falecido, respondiam com frases curtas e um olhar de apreensão, como se houvesse algo terrível que não queriam revelar. Um deles, uma senhora idosa que vivia isolada, chegou a sussurrar: "Cuidado com o que você procura, meu rapaz. Há coisas que é melhor deixar enterradas." Essa advertência acendeu um alerta em Lucas. A herança, que antes parecia uma bênção, começou a se transformar em um peso, uma teia de segredos que o estava arrastando para algo que ele não compreendia. Na próxima parte, você vai descobrir o conteúdo surpreendente do testamento e as primeiras revelações chocantes que virão à tona, transformando a vida de Lucas de um sonho em um verdadeiro desafio. Você está preparado para o que ele vai desvendar? Chegou o dia da leitura do testamento, e a tensão era palpável na sala do advogado. Além de Lucas, estavam presentes alguns poucos parentes distantes que, assim como ele, mal conheciam o excêntrico tio-avô, mas que nutriam uma esperança discreta por uma fatia da fortuna. O advogado, com sua voz monocórdica, começou a ler as cláusulas. A maior parte da herança, como esperado, foi destinada a Lucas. Mas havia uma condição inusitada, uma que fez todos na sala prenderem a respiração. O tio-avô havia estipulado
que Lucas só teria acesso total aos fundos e à propriedade após cumprir uma série de tarefas deixadas em uma carta selada. Tarefas que não eram financeiras, mas sim investigativas. A carta, que estava na caixa antiga que o advogado havia entregue a Lucas, exigia que ele desvendasse um segredo familiar, guardado a 7 chaves, relacionado à verdadeira origem da fortuna do tio-avô. Caso Lucas se recusasse ou falhasse em completar as tarefas, a herança seria doada integralmente a uma instituição de caridade obscura. A revelação caiu como uma bomba. Os outros parentes protestaram indignados, mas a vontade do falecido era clara e irrefutável. Lucas, chocado, abriu a carta selada ali mesmo. O primeiro item da lista de tarefas era intrigante. Encontre o relógio quebrado na casa da colina. Lucas não fazia ideia do que aquilo significava, mas sentia que essa era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior e mais perigoso. A promessa de uma vida de luxo se transformou de repente em uma caça ao tesouro sombria, onde o prêmio não era apenas dinheiro, mas sim a verdade sobre a família que ele nunca conheceu. Prometo que na próxima parte, Lucas começará sua investigação, seguindo a primeira pista, e você verá como essa busca o levará a encontros inesperados e a descobertas que colocarão sua própria segurança em risco. O que o relógio quebrado revelará sobre o passado do tio-avô? E que perigos espreitam nas sombras dessa herança misteriosa? Munido da primeira pista, encontre o relógio quebrado na casa da colina, Lucas começou sua busca. Não havia nenhuma casa da colina evidente nos arredores da mansão do tio-avô. Após dias de frustração e pesquisa em mapas antigos da região, ele encontrou uma pequena referência a uma antiga propriedade rural, abandonada há décadas, conhecida informalmente pelos moradores mais velhos como a Casa da Colina, devido à sua localização elevada e isolada. O caminho era precário, uma trilha quase intransitável, coberta por vegetação densa. Ao chegar, Lucas se deparou com uma construção em ruínas, dominada por era e janelas quebradas que pareciam olhos vazios. A atmosfera era opressora e um arrepio percorreu sua espinha. Dentro, o silêncio era interrompido apenas pelo vento uivando pelas frestas. A casa estava vazia, saqueada pelo tempo e por vândalos, mas Lucas sabia que precisava encontrar algo. Enquanto vasculhava os cômodos empoeirados, ele notou um detalhe peculiar na lareira da antiga sala de estar: um tijolo solto. Com um esforço, ele o removeu, revelando um pequeno compartimento escondido. Lá dentro, envolto em um pano velho e úmido, estava um relógio de bolso antigo, de fato quebrado, com um ponteiro das horas parado misteriosamente no número 3. No fundo do relógio, gravado em letras miúdas, havia um nome: Elias. Lucas não reconhecia o nome Elias, mas a descoberta do relógio trouxe uma onda de emoção e um senso de propósito. Aquele era o primeiro elo tangível com o passado enigmático do seu tio-avô, e talvez com a verdadeira história por trás da fortuna. Mas a alegria durou pouco. Ao se virar para sair, percebeu algo estranho: marcas frescas no chão, como se alguém tivesse entrado na casa recentemente. Não havia mais poeira acumulada em um trecho do assoalho, e uma janela que antes estava quebrada agora parecia ter sido forçada de um jeito diferente, mais recente. Ele não estava sozinho. Alguém mais estava interessado nos segredos daquela casa. A promessa de uma vida de luxo se transformou, de repente, em uma caça ao tesouro sombria, onde o prêmio não era apenas dinheiro, mas sim a verdade sobre a família que ele nunca conheceu. Prometo que, na próxima parte, você vai descobrir quem mais está interessado nos segredos do tio-avô e qual o significado do nome Elias. Prepare-se para uma reviravolta que vai colocar Lucas em uma situação de extremo risco e revelar a verdadeira natureza da fortuna. Com um relógio quebrado em mãos e a certeza de que não estava sozinho nessa busca, Lucas voltou para a mansão, sentindo-se observado. As marcas recentes na casa da colina o alertavam para um perigo iminente. Ele então se dedicou a decifrar o nome Elias gravado no relógio. Após dias de pesquisa em antigos registros de terras e conversas cautelosas com os vizinhos mais falantes, que antes se esquivavam, Lucas finalmente obteve uma pista crucial. Elias era o nome do sócio de seu tio-avô em uma antiga e obscura empresa de importação e exportação, dissolvida abruptamente há décadas, após um escândalo que a mídia local da época mal noticiou.
A empresa, ao que tudo indicava, era uma fachada para atividades ilícitas, especificamente contrabando de artefatos valiosos. O relógio quebrado não era apenas um objeto. Era um símbolo de um acordo desfeito, de um tempo que parou abruptamente para um dos envolvidos. Lucas conseguiu rastrear a antiga residência de Elias, que ficava, curiosamente, muito próxima à mansão do tio-avô. Ao se aproximar, percebeu que a casa estava abandonada, mas diferente da casa da colina, esta parecia ter sido deixada às pressas. No interior, em meio à desordem, Lucas encontrou um diário, não o de seu tio-avô, mas o de Elias. As páginas revelavam uma trama sombria. O tio-avô de Lucas e Elias haviam roubado uma fortuna em joias e obras de arte de um poderoso grupo criminoso internacional. O sumiço de Elias não foi acidental. Ele foi traído pelo próprio sócio, o tio-avô de Lucas, que temeu ser descoberto e quis ficar com todo o tesouro. A fortuna de Lucas era, na verdade, produto de um roubo ainda maior, e o tio-avô havia orquestrado tudo para que Elias pagasse o preço, forjando seu desaparecimento. Enquanto Lucas lia as últimas páginas, o diário caiu de suas mãos. A herança, o sonho de uma vida tranquila, era, na verdade, o fruto de um crime brutal e uma traição fria. A verdade, contudo, trazia consigo um perigo ainda maior. Se a fortuna era roubada, o grupo criminoso original ainda poderia estar atrás dela. Foi nesse exato momento que um barulho ecoou do lado de fora. A porta da frente, que ele havia deixado entreaberta, rangeu. Alguém estava entrando. Não eram os vizinhos, não era o advogado, era alguém que claramente não queria que esses segredos viessem à tona. O que aconteceria a Lucas agora que ele desvendou o verdadeiro segredo por trás da herança? Quem o estava seguindo? E qual será o destino final dessa fortuna e da vida de Lucas? Prepare-se, pois o desfecho será explosivo, revelando todas as pontas soltas dessa trama macabra. O rangido da porta na antiga casa de Elias fez o coração de Lucas disparar. O barulho de passos lentos e calculados se aproximava. Lucas se escondeu rapidamente atrás de uma estante caída, observando as sombras. Um homem alto, de terno escuro e olhar frio, entrou no cômodo. Ele vasculhou o local com uma eficiência assustadora, parecendo saber exatamente o que procurar. Era evidente que ele não era um simples ladrão, mas alguém conectado ao passado sombrio do tio-avô e de Elias. Quando o homem se abaixou para examinar o local onde o diário de Elias estava, Lucas agiu por puro instinto. Ele se atirou para fora do esconderijo, não para confrontar, mas para correr. A adrenalina o impulsionou para fora da casa em ruínas, correndo pela trilha precária de volta à estrada principal. O homem o perseguiu por um curto trecho, mas Lucas, impulsionado pelo pavor e pelo conhecimento da rota, conseguiu despistá-lo na densa vegetação. De volta à segurança de um hotel distante, Lucas leu o restante do diário de Elias. Descobriu que, antes de ser traído, Elias havia secretamente preparado uma prova irrefutável do envolvimento do tio-avô no roubo e na sua própria desaparição forjada. Elias havia escondido a fortuna original, não em dinheiro, mas em valiosos títulos ao portador e obras de arte, em um local seguro na Europa, com um plano de contingência para que, se algo acontecesse a ele, a verdade e o paradeiro do tesouro fossem revelados através de uma série de pistas complexas. A herança que Lucas recebeu era apenas uma pequena parte, uma isca, enquanto a verdadeira fortuna estava em outro lugar. Com uma condição final: se Lucas desvendasse tudo, a fortuna seria doada de forma anônima para combater o crime organizado. Uma forma de redenção póstuma de Elias. Lucas estava diante de uma escolha crucial. Poderia tentar reclamar a fortuna oculta ou usar as provas para expor a verdade e fazer justiça. Consciente dos perigos e do peso daquela fortuna manchada, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida novamente. Lucas entregou todas as evidências e o diário de Elias a uma equipe de jornalistas investigativos renomados, que, sob anonimato, revelaram a história completa, expondo a verdade por trás do império do tio-avô e as atividades do grupo criminoso. A verdadeira herança, o tesouro escondido, foi recuperada e destinada a projetos que lutam contra o crime. Lucas, por sua vez, abriu mão da fortuna,
mas encontrou algo muito mais valioso: a liberdade de viver sem o peso de segredos, reconstruindo sua vida com base em princípios próprios. A vida é um palco de surpresas e reviravoltas. E, como você viu, nem toda herança é uma bênção. Para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído, com desfechos que você jamais imaginaria, inscreva-se agora no Vidas em Cena e ative o sininho. Venha desvendar as tramas mais fascinantes da existência humana.